Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui em Tirugaio, Quito, Equador. Para mim é uma grande bênção e privilégio esta ocasión estar com vocês nesta ocasião ustedes unos momentos para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo em torno de la palabra de Dios, da Palavra de Deus programa e o seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Para isso, Quiero leer dos escrituras quero ler duas escrituras que se encontram em São Mateus, capítulo 16, versículo de 1 ao 4, e o livro dos Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 7. A primeira diz, no livro dos Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 7 diz: Vamos ler um pouquinho antes para que tenhamos um quadro claro desse momento preciso no qual Cristo falou essas palavras. Diz, vamos começar no capítulo 1, versículo 1 em diante até o 7 diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, a respeito de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os tempos e as estações que o Pai pôs sob o seu poder. E São Mateus, capítulo 16, versículo de 1 ao 4, diz: E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhes que lhes mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos alimente e nos abra o entendimento para podermos entendê-la em nosso coração, para podermos compreender e recebê-la no profundo da nossa alma, e assim obter esta revelação, essa fé divina em nossa alma, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar, por gentileza. O nosso tema nesta ocasião é o mistério dos tempos e as estações,
bajo la potestad sob o poder del Padre. do Pai. Los tiempos y Os sazones. tempos e as estações, Dios le ha establecido a los seres Deus humanos estabeleceu aos tiempos seres humanos tempos y sazones, e estações, temporadas, en las cuales as las quais cosas que Dios ha prometido as coisas que Deus realizar prometeu realizar son realizadas. são realizadas. Vean San Pedro, Veja, o São corrija Paulo, San Pablo, en el libro de los Hechos, no livro dos capítulo Atos, 17, capítulo verso 17, 26, nos verso dice, 26 nos diz: vamos a ver. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que busquem a Deus, se é que de alguma maneira palpando possam achar-lhe, ainda que certamente não está distante de cada um, ainda que certamente não está distante de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e somos, como alguns de vossos próprios poetas também disseram, porque somos sua linhagem. Sendo, pois, geração, linhagem de Deus, devemos pensar que a divindade, sendo a linhagem de Deus, não temos que pensar que a divindade seja igual a ouro, ou prata, ou pedra, escultura de arte, ou de imaginação de homem. Mas Deus, havendo passado por altos os tempos desta ignorância, agora manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia no qual julgará o mundo com justiça por aquele varão a quem designou, dando fé a todos, com haver-lhe levantado dos mortos. Porquanto, mas quando ouviram, não da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: já te ouviremos a respeito disso outra vez. Assim disseram a São Paulo, ali na Grécia. Mas alguns creram, se juntando a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles e outros com eles. Agora, vejam, nem todas as pessoas creem quando se prega a verdade de Deus. E agora, vejam como São Paulo mostra que Deus já prefixou o tempo aos seres humanos, já designou o tempo. E agora, vejam como, ao Deus prefixar a ordem dos tempos e os limites da habitação do ser humano, assim estabeleceu, vejam, tempos, eras, dispensações e diferentes temporadas ou etapas nessas eras e nessas dispensações. Para Deus mostrar em uma forma mais simples esse mistério dos tempos e das estações, tomou coisas que nós conhecemos, como o trigo e as árvores e assim por diante, e com essa parte do ser humano da semeadura e da colheita, nos tem mostrado que tem tempo para tudo. Tem tempo para semear, tem tempo para regar, para que aquilo que se semeou cresça, e tem tempo
nacer el fruto para nascer o fruto en el árbol o la planta na árvore ou na planta que tenha sido semeada, e depois tem tempo para que esse fruto madurar, amadurecer, amadureça, e depois tem tempo para esse fruto ser colhido. vean que el fruto después Vejam que ha que o nacido fruto, depois en la planta, que nasceu a planta, pasa passa por por diferentes diferentes etapas, etapas, en donde va creciendo ese onde fruto, esse fruto vai crescendo, llega a su tamaño, chega ao seu tamanho correto, madura, amadurece e amadurece, e depois é colhido. ahí está la ley de la siembra, Aí está a lei da semeadura e da colheita, porque o que o homem semear, isso também colherá. si siembra maíz, Se semeia milho, o que é que vai colher? maíz, Milho, en una forma, de uma forma multiplicada. o sea que cuando Ou se seja, siembra que un grano de quando maíz, se semeia um grão de no se milho, va a cosechar un não grano de vai maíz, colher um grão de se milho, va a cosechar vai colher cierta cantidad. uma certa quantidade, ou a 30, ou a 60, ou a 100. Ou seja, Un grano de maíz por um grão de milho pode colher 30 grãos de trigo ou de milho, ou pode colher 60 grãos o puede de cosechar milho, ou 100 pode granos de colher maíz. 100 grãos de milho. É um exemplo. O puede ser Ou pode ser que esa planta que essa planta que fue sembrada que foi semeada no produzca nada. não produza nada. Tudo ¿En qué terreno? depende em que terreno foi semeada Esa simiente. essa semente. Si fue sembrada junto Se al foi camino, semeada junto ao caminho, las aves se la llevan. se la as comen. aves a levam, a comem. Esos son aquellos Estes são aqueles que oyen la palabra que ouvem a palavra de Dios de Deus, y viene el diablo e vem o y la diabo saca del corazón de ellos. e tira do coração deles. Luego los que son sembrados Depois os que são semeados en pedregales, em pedregais, esos son aquellos estes são aqueles que no tienen raíz que não têm raiz, y al escuchar la palabra, e ao ouvir a palavra, vean ustedes, la reciben con gozo, vejam, a recebem com pero por regozijo, no tener raíz, mas por não ter raiz, no están arraigados não estão enraizados, porque en pedregales. em pedregais Las raíces no pueden crecer. não podem crescer as raízes. Estes são aqueles que ouvem a palavra e com regozijo a recebem. Pero ¿qué sucede? Mas o que acontece? Cuando viene la temporada Quando vem a temporada de la prueba por causa da prova por causa de la palabra de Dios, da palavra de Deus, son de corta duración. são de curta duração. O sea, se van Ou seja, al venir la aflicción y la persecución, dicen, pero vão, yo esperaba não vão suportar a perseguição. Ele diz: "Oh, eu não esperava, en mi propia casa. não esperava receber perseguições e provas, mas na minha própria casa, meus próprios familiares me criticam por ter crido em Cristo como meu Salvador." Y se aparta. E se afasta do Senhor. Luego encontramos Depois nós encontramos aquellos que son sembrados, aqueles que são semeados. donde Onde? son sembrados São semeados entre espinos. entre espinhos. Estos son Estes los que oyen la palabra. são os que ouvem a palavra. ¿Y qué sucede? E o que acontece? Pero el afán de este siglo, Mas os el afanhos engaño de la riqueza, deste século e o engano das riquezas y se hace sufocam a palavra e se fazem infrutíferas, ou seja, não produz frutos, faz apenas una planta ahí de lujo, uma planta ali que la persona dice, de luxo, que a pessoa diz: yo creo en Cristo, eu creio em Cristo, eu sou um cristão, pero no lleva el fruto mas que não debe produz o fruto que tem que produzir, porque está sempre muito ocupado. llevar. Es que tengo por acá el negocio, Eu tenho um negócio por aqui e eu tenho que tomar conta. É que estoy eu estou muy ocupado muito ocupado y tengo que estar haciendo esto, e eu tenho que estar fazendo isso e aquilo, isso por aqui e outro por ali, no tengo ni tiempo e eu não tenho nem tempo para asistir a las actividades para assistir os cultos e trabalhar na obra missionária e trabalhar no reino de Deus, nas diferentes formas na qual se trabalha, e eu não tenho tempo sequer sentarme a leer, para sentar, para ler a Bíblia, a leer los mensajes, para ler as mensagens, para ouvir as mensagens, pues no tiene tiempo para nada, pois eu não tenho tempo para nada, porque todo o tempo ele tem dedicado a quê? a los espinos, Aos espinhos caldos y caldos e os abrolhos, que são o quê?
os afãs dessa vida e as riquezas deste tempo ou desta vida, quando Cristo disse, buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são os acrescentos da vida. Agora, nem tudo é negativo. Diz, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve e entende a palavra. Algumas pessoas pensam que não é preciso entender a palavra, mas aqui diz que a boa terra é a que ouve e entende a palavra, e produz fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Agora vejam que é preciso que a pessoa entenda a palavra para ser essa boa terra, ou para ser essa boa terra. Os outros, encontramos que Cristo nos disse que eles entenderam a palavra, apenas eles creram, porém, não tinham entendido a palavra. Ou seja, que são daqueles que ouvem a pregação do Evangelho e entram nas igrejas e querem ser cristãos e tratam de se salvar, mas a pessoa tem que entender a palavra, porque de outra forma venha pertencer a um desses outros 3 grupos anteriores. Ou seja, desses 3 grupos anteriores, desta parábola da qual o nosso amado Senhor Jesus Cristo falou. Agora vejam como nessa parábola e na outra parábola do trigo e do joio, Cristo nos mostra o programa de semeadura e colheita, e assim Ele nos mostra que tem tempo de semear, tempo de crescimento e tempo de colher, ou de colheita. E assim como na agricultura tem isso, no programa divino, tem isso também, na escala correspondente ao programa divino, e a palavra se semeia na alma das pessoas. E tem que crescer, nascer, crescer e produzir fruto em abundância. Essa pessoa, desde o profundo da sua alma para fora. Ou seja, aqui, a alma, espírito e corpo tem que trazer o fruto correspondente. E agora, assim é para toda pessoa e para todas as nações. E para o mundo todo também. Agora tem nações, tem países, tem continentes, tem cidades, tem famílias e também tem pessoas, isso é, como indivíduos, e também há eras onde esta lei da semeadura e colheita se cumpre. Agora vejam, aqui em Hebreus capítulo 6, onde o apóstolo São Paulo nos mostra isso, no capítulo 6, versículo 7 em diante, diz, 7 e 8 diz, porque a terra que embebeda da chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. E seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Agora vejam como isso que o apóstolo Paulo fala a respeito da chuva que cai sobre a terra
e produz erva proveitosa para os que semeiam esta erva, pois essas sementes diz que está próxima de ser abençoada por Deus. Isso é tipo e figura dos seres humanos, onde se semeia a palavra de Deus, e a terra, que produz espinhos. Essa terra, diz São Paulo, a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada. É reprovada essa terra. E o que acontece com ela? Está próxima de ser amaldiçoada e o seu fim é ser queimada. Isso é assim para pessoas, isso é assim para cidades, isso é assim para nações, isso é assim para continentes também. Agora vejam, quando se trata de continentes, nações e cidades, as que produzem espinhos e abrolhos, vejam, estão produzindo joio, que são os filhos do mal. Mas as nações, povos e línguas e cidades e países que produzem boa semente, que produzem bom fruto, que produzem boa erva, que produz fruto, esses são os territórios onde produzem os filhos e filhas de Deus. E agora, vejam, para o último dia, assim como houve bênção em cada era da igreja gentia e nos territórios onde se efetuou o chamado e recolhimento dos eleitos de Deus por meio do ministério do Espírito Santo através do mensageiro de cada era, e onde se semeou essa palavra e nasceu e produziu fruto, durante esse tempo esteve a bênção de Deus nesse território. Depois, encontramos transcorreram as 7 etapas ou eras onde Cristo esteve manifestado, e esses territórios estiveram produzindo bom fruto, ou seja, filhos e filhas de Deus, mesmo que também teve áreas onde produziam mau fruto. Encontramos que tiveram a bênção no tempo na qual isso esteve acontecendo, no tempo em que estiveram produzindo bom fruto, boa erva, filhos e filhas de Deus. Depois, Cristo se moveu do continente europeu ao continente americano, e o continente americano consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E esteve manifestado na América do Norte por meio do profeta mensageiro reverendo William Branham, e esteve produzindo esse território, filhos e filhas de Deus, sob o ministério de Cristo, através do seu 7º anjo mensageiro. E depois se moveu desse território, Cristo se moveu desse território, à América Latina e ao Caribe, para aí semear sua palavra. E o território latino-americano e caribenho produzir filhos e filhas de Deus para o corpo místico de Cristo na era de pedra angular e dispensação do reino. E agora, qual é o território do tempo presente que está produzindo bom fruto? No reino de Deus, o território latino-americano e caribenho, onde está a bênção do céu, a bênção de Deus, e é tão grande a bênção de Deus que todo o território latino-americano tem a oportunidade de entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Veem por quê? Porque esse é o território que está produzindo bom fruto, que está produzindo boa erva, trigo, filhos e filhas de Deus. E agora os territórios de outros continentes, vejam,
encontramos que está que estão cerca de ser maldecidos. próximo de serem amaldiçoados e serem queimados com fogo atômico em uma terceira guerra mundial. Por quê? En la actualidad Porque atualmente no se está produciendo não está se produzindo o fruto do trigo nesse território, senão na América Latina e no Caribe. Portanto, a América Latina e o Caribe bajo la bendición está sob a bênção de Deus e está a ponto de receber a bênção de entrar ao glorioso reino milenial de Cristo. y por consiguiente E, consequentemente, el territorio o latinoamericano território latino-americano e caribenho não tem la promesa o a promessa ou sentença del fuego do fogo para ser quemado. para ser queimado, senão da bênção de Deus. Pero los demás territorios Mas os outros territórios, en donde se cumplieron onde se cumpriram as 7 eras da igreja gentil, porquanto ali já estará sendo produzido o fruto el día postrero do último dia, ali não está se produzindo o fruto do último dia, a ser mal está próximo de serem amaldiçoados e queimados. es una cosa muy triste, É uma coisa muito triste, esa es la verdad. mas é a verdade. Y hay tiempo E tem tempo y sazón e estações para el cumplimiento para o cumprimento del juicio divino también. do juízo divino também. Ahora E agora, vean cómo Dios vejam como Deus ha establecido los tiempos tem estabelecido os tempos e as estações para llevar a cabo para realizar su programa. o seu programa. Hay tiempos y sazones. Tem tempos e estações, tem dispensações, Y en las dispensaciones e as dispensações têm eras, tem estações, épocas, temporadas. y ahora E agora, los tiempos os tempos y las sazones e as estações del programa divino do programa divino estabelecida por Deus tienen sempre siempre tem señales sinais que son manifestadas que são manifestadas dan testimonio e que que se ha testificam llegado de que a ese tiempo. chegou a esse tempo. Miren ustedes para el tiempo Vejam, para o tempo da libertação do povo hebreu, y aún antes de eso, e ainda antes disso, para o tempo do profeta Noé, en donde él, Dios Todopoderoso, onde Deus iba a destruir Todo-Poderoso ia destruir a raça humana un diluvio, com o dilúvio, hubo una señal grande. houve um grande sinal. Qual foi esse sinal? Presencia A presença de um profeta dispensacional na terra. Quando aparece um profeta para uma era ou para uma dispensação, aí está o maior sinal que Deus está buscando a raça humana, porque a vinda de um profeta una señal é um sinal verdadeiro no debe ser que não deve ser passado despercebido, o qual está señalando está pontuando, marcando uma nova era ou uma nova dispensação, ou seja, uma nova etapa ou temporada do programa divino. cuando es un mensajero Quando esse mensageiro para a era, vejam, es la señal é o sinal que la edad anterior que a era anterior chegou ao seu final e uma nova era está se entrelaçando com a era anterior. y al pueblo es llamado E o povo é chamado a uma nova era y hay un entrelace ahí. e tem um entrelaçamento aí. Y el pueblo que estaba en aquella E o edad povo que estava naquela era llamado para pasar é chamado a una nueva para passar uma nova era el mensajero pelo mensageiro dessa nova era. E assim é também com as dispensações. cuando Dios envía Quando Deus envia um profeta dispensacional à terra, esa es una señal esse mayor, é um sinal maior. una señal mayor Um sinal maior para la humanidad para a humanidade completa. no solamente para un territorio, Não apenas para um território, mas para a humanidade completa. porque una dispensación Porque uma dispensação cobre a humanidade completa. y ahora E agora, cuando Dios envía un profeta quando Deus envia um profeta dispensacional, es la señal de Dios é o sinal de Deus para a humanidade. y no debe ser pasada por E não tem que ser passado, não deve ser passado despercebido esse sinal enviada del cielo. enviado do céu aos seres humanos. Vean cómo Vejam como Cristo le habló Cristo falou a estas personas a estas en San pessoas Mateo, ali em São Mateus, no capítulo 16, 16, dice a ellos, e disse a eles: dice, cuando le pidieron una diz, señal quando pediram um sinal del cielo, do céu, vejam, estaba la señal del cielo más ali estava o maior sinal dos céus. grande que el cielo, sino
Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Ali estava o maior sinal dos céus, a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel. E Cristo disse, vejam, vieram os fariseus e os saduceus para tentar-lhe, ou seja, não era com o propósito de crer, e pediram que ele mostrasse os sinais dos céus, mas ele respondendo lhes disse, quando anoitece, dizeis, bom tempo, porque o céu tem um tom avermelhado e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque tem o céu nublado, sinais vermelhos. Hipócritas, que sabeis distinguir o aspecto do céu, mas os sinais dos tempos não podeis. É muito importante discernir os sinais dos tempos, porque para cada tempo, em sua estação, Deus envia o sinal desse tempo, o sinal dessa dispensação ou o sinal desta era, que é o profeta mensageiro para essa era ou para essa dispensação. E estes são os sinais dos tempos, porque cada tempo, cada era e cada dispensação tem um profeta mensageiro, no qual Deus vem manifestado em Espírito Santo, geração má. A geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhes será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os se foi. Vejam o sinal de um profeta. Era o sinal que seria dado a eles. E o sinal do profeta Jonas, vejam, era o sinal onde havia se refletido a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, assim como Jonas esteve no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estaria no coração da terra por 3 dias, mas o que aconteceria depois disso? Ressuscitaria. Veja o sinal que foi mostrado a ele ali, mas tão pouco creram, porque quando Cristo ressuscitou, os soldados foram ao sumo sacerdote e aos demais sacerdotes e disseram, ele ressuscitou. Jesus, pagaram dinheiro para que eles calassem a boca e dissessem que foi que os discípulos de Jesus Cristo haviam levado eles quando eles estavam dormindo. Vejam, eles não quiseram reconhecer o sinal que Cristo tinha dado a eles, o sinal de Jonas, o sinal de um profeta. E agora na ressurreição de Cristo, a ressurreição do Filho do Homem, vejam, estava confirmado este sinal e não creram nesse sinal, não creram na ressurreição de Cristo, não creram nos 3 dias que esteve morto, visitando ali aos que estavam no inferno e depois passando ao paraíso e visitando os que estavam no paraíso e ressuscitando no 3º dia, ou seja, no dia de domingo pela manhã. Agora vejam como a humanidade resiste em crer no sinal do céu que Deus dá a eles. Vejam que também quando Cristo nasceu, teve um sinal no céu, o sinal de que o Messias, o Rei de Israel, já estava na Terra, já tinha nascido neste planeta Terra. E agora, vejam que esses sinais estão estabelecidos para os tempos e as estações, para eras e para dispensações. Os tempos dispensacionais são muito importantes e as estações das eras, dessas dispensações, são muito importantes porque nas diferentes estações ou temporadas e diferentes dispensações, Deus sempre tem enviado um profeta. E este é o maior sinal que aparece
manifestado no planeta Terra, no meio dos seres humanos. Aparecem sinais também no céu, e estes sinais no céu testificam de que chegou a uma nova era ou a uma nova dispensação, e que também chegou ao final da era ou dispensação anterior. E agora vejam que para o tempo final, Cristo nos disse, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal, vejam, foi manifestado no dia 28 de fevereiro de 1966, das 6 da tarde em diante. Foi fotografada ali no céu, e se cumpriu o sinal do Filho do Homem no céu. E esse sinal, nem todas as pessoas reconheceram como o sinal do Filho do Homem no céu. O sinal do fim do tempo, o sinal da vinda do Filho do Homem, vista no céu, testificando Deus com este sinal que havia chegado ao tempo final. Acrescentando ao calendário os anos de atraso que tem, encontramos que para o ano de 1965, finalizando o ano de 1965, estaria se finalizando o sexto milênio, e já para 66 estava entrando ao sétimo milênio. E agora vejam como também quando apareceu o sinal da primeira vinda de Cristo no céu, a estrela chamada Estrela de Belém, o qual os magos viram e seguiram, encontramos que apareceu de 4 a 7 anos antes de começar o quinto milênio. Antes de começar o primeiro milênio, que é o primeiro dos últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus são 3, que para os seres humanos são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E agora vejam como de 3 a 7 anos antes de começar o quinto milênio e começar assim os últimos dias, apareceu no céu um grande sinal, o qual os magos viram e reconheceram esse sinal como o sinal da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, e saíram para procurar o Messias, ao Filho do Homem, e o encontraram. Eles souberam o que significava esse sinal ali no céu e procuraram o significado deste sinal, procuraram na terra, cumprindo em carne humana. E vejam como uns 2 ou 3 anos aproximadamente antes de terminar o sexto milênio, isso é, se nós acrescentarmos ao calendário o ano de atraso que tem, e os números concordam com a realidade. Veja como antes de começar o sétimo milênio, o último dos últimos dias diante de Deus, no céu já apareceu o sinal do Filho do Homem. E agora, qualquer pessoa pode dizer, mas isso é uma coisa muito simples para ser o sinal do Filho do Homem no céu. A estrela de Belém, que foi o sinal da primeira vinda do homem, também era simples. E sequer temos foto dela. Temos apenas a história da aparição dessa estrela no céu. E vocês creem que esse foi o sinal de que o Messias estava ali na terra? Pois claro que sim. Mas o mundo todo não creu no tempo na qual se cumpriu. E agora, que mistério contém nesta nuvem?
Nessa nuvem há 8 anjos de Deus. Estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e está o anjo que era diferente dos demais, Jesus Cristo, o Filho do Homem, aí em seu corpo teofânico, para no último dia estar manifestado na terra em carne humana, cumprindo o mistério do último dia. E essa aparição do Filho do Homem ali, nesta nuvem, envolvido nesta nuvem, esse é o cumprimento do que foi dito aqui. Diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E em São Lucas diz que virá em uma nuvem. E agora São Marcos também nos diz que virá nas nuvens o Filho do Homem. E em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 10, encontramos ele vindo nas nuvens. Vejam, em Apocalipse capítulo 1, vamos ver aqui o versículo. Versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até os que os transpassaram, e todas as linhagens da terra lamentarão por ele. Sim, amém. E depois, em Apocalipse capítulo 10, diz assim: vi descer do céu outro anjo forte, envolvido em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto, e colocou seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando houve clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Veem como a Escritura testifica da vinda do Filho do Homem, e aparece o sinal do Filho do Homem no céu, e aparece o Filho do Homem no céu, envolvido em uma nuvem. O profeta Daniel também teve a revelação da vinda do Filho do Homem nas nuvens. E ele o viu em visão. Diz, capítulo 7, versículo 13 ao 14, diz: e eu olhava a visão da noite, e eis que com as nuvens do céu vinham alguém como o Filho do Homem, alguém como o Filho de Homem, que veio até o ancião de dias, e fizeram se aproximar diante dele, e foi dado a ele domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, que não será destruído. Agora nós temos visto o sinal do Filho do Homem no céu, onde estavam ali nesta nuvem formada por anjos. Estavam ali os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e o anjo que era diferente dos demais, o Filho do Homem, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em seu corpo teofânico. E assim como esses 7 anjos dessas 7 eras foram manifestados na terra em carne humana para ter os seus ministérios, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, que estava nesta nuvem, com as suas asas estendidas, e que formava a peruca branca do Senhor. Quando viramos essa foto assim para a direita, encontramos que forma o rosto do Senhor. E a barba é formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e o cabelo branco é formado pelo anjo que era diferente dos demais, o qual aparece aqui voando. E agora, vejam como para formar a barba do Senhor, representada aqui nesta nuvem, pois o corpo do Senhor, vejam, e o rosto
do Senhor mostrado, encontramos que está mostrado ou formado pelos 7 anjos do Senhor, Jesus Cristo, e por esse anjo que era diferente dos demais. E para ser formado, vejam, ali estiveram presentes esses anjos, e durante o ministério desses anjos, foi se formando ou foi se cumprindo o tipo e figura do rosto do Senhor, da barba do Senhor, e para o último dia, com a manifestação do anjo, que era diferente dos demais, se cumpre o tipo e figura do cabelo branco do Senhor Jesus Cristo. É por isso que também vejam os hebreus, sabem o que eles estão esperando? A vinda do Messias. E estão esperando o Messias que apareça, e estão esperando que venha com o cabelo branco. É que aí, em Daniel, diz que vem alguém como o Filho do Homem com o cabelo branco. Vem um ancião de dias aí. E contudo, o cabelo branco aí não significa era ou velhice, idade ou velhice, senão experiência, sabedoria, e representa a Cristo com a experiência e sabedoria necessária para julgar, como juiz de toda a terra, a todos os seres humanos e a todas as nações. E agora, podemos ver as promessas correspondentes ao último dia e como essas promessas seriam cumpridas. Vejam, o cabelo branco do Senhor é a manifestação do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana, manifestado no último dia, e cumprindo o tipo e figura do cabelo branco do Senhor, assim como a barba, os 7 anjos mensageiros as formam. Ou seja, que durante a manifestação desses 7 anjos mensageiros se cumpria o tipo e figura da barba do Senhor. Bom, temos visto que para o cumprimento desses tipos e figuras houve tempo e estações, houve dispensação e eras. Houve o tempo da dispensação correspondente às 7 eras da igreja gentia, e houve a estação das 7 eras da igreja gentia, a temporada de cada era. E para cada temporada, Deus enviou um mensageiro. Toda a estação e tempo tem um mensageiro da parte de Deus, e ao ver e receber o mensageiro, o povo recebe o conhecimento do tempo e a estação em que se está vivendo no programa divino, para poder caminhar no programa divino correspondente a este tempo e a essa temporada ou estação. Porque o que recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Venha ser amigo do mensageiro desse profeta e venha receber o conhecimento de todo o programa divino correspondente a esse tempo, o qual vem dando a conhecer esse mensageiro. Porque não fará coisa alguma o Senhor Jeová sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. E vem o povo que o recebe a obter o alimento espiritual para a alma, que é tão importante e que é o mais importante que o homem precisa para poder viver e não morrer espiritualmente no tempo que corresponde à pessoa viver. No tempo e a estação do programa de Deus, temos visto que há sinais, tanto no céu como também na terra. Quando Deus envia um mensageiro,
encontramos que Deus tem dado testemunho no céu de que esse mensageiro está na terra. E o sinal na terra, já não no céu, o sinal na terra, é o mensageiro que Deus enviou. A presença de um profeta de Deus para uma era ou uma dispensação é o sinal de Deus nesse planeta Terra. Um sinal verdadeiro que não tem que deixar passar despercebido os seres humanos que vivem nessa terra. É preciso que as pessoas conheçam o tempo e a estação, ou temporada, ou era, que correspondeu viverem na terra. No tempo e temporada do programa de Deus. Porque a pessoa que não conhece e reconhece essa temporada, essa estação e esse tempo, não pode receber as bênçãos de Deus, senão que recebe o juízo de Deus. Vejam que o povo hebreu não pôde entender os sinais dos tempos. Eles não puderam entender a presença de João Batista na terra como um sinal que a dispensação da lei tinha chegado ao seu final com o mensageiro final da lei, que foi João Batista. Porque os profetas profetizaram até João, ou seja, a lei e os profetas chegaram até João. Ali estava este sinal, João Batista. E depois apareceu Jesus como o sinal, confirmando que aquela geração e dispensação tinha chegado ao seu final e mostrando que em uma nova dispensação estava se entrelaçando com a dispensação da lei. Que dispensação estava se entrelaçando? A dispensação da graça, pois ali estava o mensageiro da dispensação da graça, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não disse Deus por meio do profeta Isaías, eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E depois, quando ia ter essa criança, essa virgem, apareceu o arcanjo Gabriel, a Virgem Maria, e deu a conhecer a promessa, e disse que ela, e por meio dela, viria essa criança. E quando a Virgem concebeu e deu à luz essa criança, aí estava o sinal que Deus tinha dito, que daria ao povo hebreu. Esse sinal passaram despercebido por ele, não reconheceram o tempo, nem a estação em que eles estavam vivendo no programa divino, quando Jesus Cristo estava ali na terra. E por não conhecer o tempo dessa visitação divina em carne humana, como sinal de que se estava vivendo no tempo da nova dispensação que estava começando, o que aconteceu? Que o diga o nosso amado Senhor Jesus Cristo, aqui em São Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44, quando Jesus Cristo ia a caminho a Jerusalém, em sua entrada triunfal, antes de chegar a Jerusalém, disse assim: quando chegou perto da cidade, ao vê-la, chorou sobre ela, dizendo: ó, se tu também conhecesses ao menos neste teu dia, o dia da tua paz, o dia que é para a tua paz, mas agora está encoberto dos teus olhos, porque virá um dia sobre ti, quando os teus inimigos te rodearão, te sitiarão, e por todas as partes te estreitarão e te derribarão a terra e aos teus filhos dentro de ti.
Por que isso aconteceria ali em Jerusalém? Por que aconteceria? Diz, porquanto não conhecestes o tempo da tua visitação, não conheceu o tempo e a estação da primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Se cumpriu em uma forma tão simples, em um véu de carne tão simples que não puderam ver esse sinal. O sinal manifestado na terra, o sinal do Filho da Virgem, que nasceu por meio da Virgem Maria. E por não reconhecerem este sinal, por não reconhecerem o dia, o tempo, e por não reconhecerem a visitação de Deus nesse tempo, para o qual estava assinalada a primeira vinda de Cristo, que seria a vinda de Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo anjo do Senhor manifestado em carne humana no véu de carne chamado Jesus. Vejam, por não reconhecer a vinda do anjo do Senhor, de Deus em carne humana, Jerusalém seria destruída, incluindo o templo do povo hebreu. Porque porquanto não conheceu o tempo da sua visitação, não conheceu, e aquele era o tempo. Naquele tempo em que Jesus Cristo teve o seu ministério no meio do povo hebreu e no final morreu na cruz do Calvário, era o tempo e a estação da semana número 70, a primeira parte da semana número 70, que era os primeiros 3 anos e meio, e era também o começo de uma nova dispensação, sendo entrelaçada com a dispensação da lei. Aquele era o tempo também de uma nova era, a era da pedra angular daquele tempo, onde estava a pedra angular, Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. E porquanto ali estava a pedra angular, Jesus Cristo, o Messias, pois a era, e é a era da pedra angular, a era da vinda do Senhor, da vinda da pedra que os edificadores rejeitaram. Eles não reconheceram o tempo e a estação, não reconheceram a dispensação da graça que estava sendo introduzida, que estava se entrelaçando ali com a dispensação da lei, e não reconheceram também a estação, a era da pedra angular ali manifestada. Essa temporada da era de pedra angular, onde estava se cumprindo a vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Agora vejam o importante que é conhecer os tempos e as estações que estão sob o poder de Deus e que são manifestados esses tempos e essas estações, essas eras, essas temporadas no ciclo divino correspondente para esse tempo e essa estação ou temporada. E agora, temos visto o que aconteceu no passado e temos visto que a maioria das pessoas que vivem no planeta Terra nem perceberam o que aconteceu no programa divino, mas sempre teve um grupo de pessoas aos quais veio a revelação divina e despertaram a realidade do tempo e a estação do tempo e a temporada do tempo e a era que estavam vivendo e receberam o sinal manifestado na terra, que foi o mensageiro dessa era, e consequentemente receberam o conhecimento do programa divino para essa era, entraram no programa divino e receberam os benefícios que o programa divino oferecia a eles para esse tempo, e receberão o benefício que o programa divino daquele tempo lhes oferecia para a eternidade, que é vida eterna. E agora, quem de nós
Qual é o tempo e a razão correspondente a esta época na qual nós estamos vivendo? Esse é o tempo da dispensação do reino que está se entrelaçando com a dispensação da graça. E essa é a estação, a era de pedra angular. Essa é a temporada da era de pedra angular. E o sinal no céu já foi visto. E agora corresponde aos seres humanos verem o sinal visto aqui na terra, não no céu, mas na terra. E ver o ministério do anjo que era diferente dos demais sendo manifestado na terra, através do seu anjo mensageiro, através do mensageiro da era de pedra angular e dispensação do reino, que é o profeta da dispensação do reino, no qual Jesus Cristo, Filho do Homem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais que esteve ali, nessa nuvem formada por anjos, no último dia, aqui em nosso tempo, esse anjo, sendo manifestado aqui na terra, em carne humana, em seu anjo mensageiro, em seu profeta mensageiro, vejam, como o sinal do fim do tempo, do fim da dispensação da graça e o fim da dispensação da sétima era da igreja gentia e o fim, como sinal para o fim do reino dos gentios também. O sinal que o reino dos gentios chegou ao seu final, ao tempo final, à sua etapa final, é a vinda dessa pedra não cortada de mãos, é a vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, como Cristo prometeu em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, dizendo-nos, sobe aqui, aonde vamos subir? A era de pedra angular. E eu te mostrarei que coisas, as coisas que devem acontecer depois dessas. Depois de quais? Depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora, e coisas que têm que acontecer? Nesse tempo e esta estação ou temporada, as quais estão prometidas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E essas coisas são dadas a conhecer por Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, em sua manifestação através do seu anjo mensageiro. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos diz, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Para quê? Para manifestar aos seus servos que coisas? As coisas que em breve deve acontecer. Vem que é por meio do seu anjo mensageiro que são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Por quê? Porque em seu anjo mensageiro estaria o anjo que era diferente dos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. No tempo e estação correspondente para essa manifestação, que é o tempo da dispensação do reino e a estação ou temporada da era de pedra angular. E o território da América Latina e do Caribe. Para esse território é o tempo e a estação dessas coisas que devem acontecer em breve. Que para o último dia estariam sendo manifestadas e estariam sendo reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a era de pedra angular e dispensação do reino. Agora nós temos visto o mistério dos tempos e estações que o Pai pôs em seu poder. Naquele tempo, os discípulos de Jesus Cristo queriam saber se Cristo restauraria o reino de Israel naquele tempo.
Mas o reino de Israel no sería restaurado não seria restaurado no tempo en la dispensación da de la gracia, dispensação da graça ni e nem en las sazones nas estações de las 7 edades das 7 eras del Señor Jesucristo. da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Por isso, embora alguns dos mensageiros das 7 eras trataram de converter o povo hebreu a Cristo, não puderam, porque não era o tempo nem a estação para a restauração do povo hebreu e do reino de Deus no meio do povo hebreu. Também não era o tempo para a restauração del trono de David do trono de Davi, para reinar para reinar sobre el trono de David, sobre o trono de Davi, Cristo, Cristo, el Mesías, o Messias, porque a promessa da restauração de Israel é para o tempo da dispensação do reino e para a estação ou temporada da era de pedra angular. Não correspondia a eles conhecer esse mistério, porque o Pai colocou sob o poder do Pai, sob o seu poder, esses mistérios do tempo e das estações. E é para o último dia que chega o tempo e a estação para a restauração do reino ao povo hebreu e, consequentemente, chega o tempo para ser revelado o mistério da restauração de Israel e do reino de Deus no meio do povo hebreu, onde Cristo, o herdeiro ao trono de Davi, se sentará e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade com ele se sentará em seu trono. O que vencer, disse Cristo, o vencedor. Aí se sentará com Cristo, o vencedor, que estará no último dia, no tempo e estação em que estas coisas têm que ser cumpridas. E o sinal desse tempo e estação é a vinda do anjo do pacto, do anjo forte, do anjo que era diferente dos demais, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, em A e em seu anjo mensageiro, A e em sua igreja, na era de pedra angular e dispensação do reino. É por isso que para este tempo todas estas coisas são dadas a conhecer a cada um de nós, porque chegou o tempo e a estação para estas coisas serem cumpridas. E são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, no tempo e a estação para a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu. E o que o povo hebreu sempre tem desejado vai se converter em uma realidade. E desde Jerusalém se governará o mundo todo. E o Messias, ou seja, ungido, porque Messias ou Cristo significa o ungido. O ungido com o Espírito de Deus se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Cristo estará aí manifestado como Rei, Rei de Reis e Senhor de Senhores, como leão da tribo de Judá, sentando-se no trono de Davi. Assim é que, vejam, o mistério dos tempos e estações sob o poder do Pai. Podemos dizer, nessa noite, se o lugar há engano, o trono de Davi, não deixem que se enche de pó, mantenham limpo, porque de um instante a outro vai se sentar o ungido ali, o Messias, que está esperando o povo hebreu. Assim é que mantenham
muito bem o trono de David. de Davi, Porque pronto, porque logo, muy pronto, muito em breve, ese trono esse trono será ocupado vai ser ocupado por el Hijo de David. pelo filho de Davi, Porque el Hijo del Hombre porque o filho do homem vendrá como Hijo de virá David como filho de y se Davi sentará. e se sentará no seu trono, Y con él e com ele estará se sentará vencedor. o vencedor. Así es que, Assim é que, ven ustedes como esta promesa vejam como esta promessa se converterá em uma realidade neste tiempo final. nesse tempo final. Esta promesa está en Essa promessa Apocalipsis capítulo 3 está em Apocalipse capítulo 3, y verso 21 cuando dice, versículo "Al que 21, quando venciere, diz: Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, así como yo he vencido, assim como eu y me he venci sentado con e mi me Padre sentei com meu Pai no seu trono. así como Jesucristo. Assim como Jesus Cristo se sentou no céu, no trono do Pai, Ahora Cristo dice agora Cristo disse: Ao que vencer, lo mismo o mesmo dio con Jesús. que aconteceu com Jesus. Cristo venceu e se sentou com o Pai no seu trono e recebeu um novo nome Y recibió toda e recebeu toda a autoridade. y ahora E agora, Cristo dice al que venció, Cristo disse: Ao que vencer, vem o mesmo que o Pai fez com ele. E agora Cristo disse: Ao que vencer, yo le daré eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. eso también. Por isso também encontramos que o que se sentará no seu trono com Cristo, Como el Padre le dio, assim como o Pai deu um nome novo, y ese nombre es e esse nome nombre del Padre. é o nome do Pai, Ahora Jesucristo agora Jesus Cristo diz escribiré sobre él que escreverá sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus nombre nuevo. e o meu novo nome. Sobre quem? Sobre o vencedor, sobre esse que se sentará com Cristo En su trono. em seu trono. Bom, Esto es para cuál tiempo? isso é para qual tempo? Para el tiempo Para de o la dispensación tempo del da reino dispensação do reino e era da pedra angular. Eso es para el Isso é para o tempo y sazón e estação del día postrero, do último dia, de la edad de la piedra da era de pedra angular dispensación del reino. e dispensação do reino. Y hemos llegado E chegamos tiempo y sazón ao tempo e estação em que todas estas coisas têm que ser cumpridas. y por eso están siendo E dadas por isso estão sendo dadas a conhecer a todos vocês e a mim também, para que veamos para que vejamos o mistério de los tiempos dos y tempos sazones e estações que o Pai pôs toda potestad. sob o seu poder, sob o poder do Pai. E ninguém poderia descobrir essas coisas correspondentes ao último dia, senão Solamente apenas Dios podía Deus darlas a conocer podia dá-las a conhecer. en el tiempo señalado No por Dios, tempo determinado por Deus, ao mensageiro mensajero, e ao mensageiro, ao povo de Deus, porque es enviado el ángel porque esse anjo de Jesus Cristo é enviado em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, por Jesus Cristo, para quê? Vejamos. yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. ¿quién lo envía? Quem o envia? Jesus Cristo. Y es en su ángel E é no seu anjo Jesucristo el que Hijo del Jesus Hombre, Cristo, o Filho do Homem, manifiesta en se el manifesta no último dia, en el tiempo no tempo y sazón e estação correspondiente correspondente para a sua manifestação como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, como Filho do Homem hijo de David, e Filho de Davi, para reclamar o seu trono e sentar-se em seu trono e reinar sobre o povo hebreu e sobre todos os gentios, sobre todo o planeta Terra. y así E assim, nosotros también con nós também com Cristo reinar como reinarmos como reis e sacerdotes por 1000 anos e depois por toda a eternidade. hemos visto el misterio Temos visto o mistério tiempos dos tempos sazones e estações sob o poder del Padre do Pai, que en la actualidad que na atualidade siendo dados estão sendo dados conocer a conhecer. y en el tiempo y sazón E no tempo e estação correspondente ao tempo em que vivemos, nos encontramos nós nos encontramos en el tiempo de la dispensación no del tempo da reino dispensação do reino y en la sazón e na estação ou temporada da era de pedra angular territorio e território latino-americano e caribenho, com a mensagem do Evangelho do Reino, es el mensaje de la que é a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, dando-nos a conhecer Cristo por meio do seu anjo, todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, neste tempo final. ha sido para mí Para mim tem sido
um privilégio ter estado com vocês nesta noite, testificando do mistério dos tempos e estações sob la potestad o poder del Padre, do Pai, los cuales os quais están siendo dados a conocer estão en este sendo tiempo, dadas a conhecer nesse tempo, los correspondientes os correspondentes a esse tempo, ou seja, as coisas correspondentes a esse tempo y a esta sazón. e a esta estação ou temporada da era de pedra angular. ¿Y dónde están? E onde estão os que estariam ouvindo a revelação De las cosas que deben suceder das pronto coisas en que el devem tiempo acontecer em que breve no tempo e estação correspondente a esse tempo em que vivemos? en la América Aqui estamos na América Latina e no Caribe. en el Ecuador Aqui no Equador, em Quito, Equador, tem um grupo. y en toda la América E em toda a América Latina e no Caribe están estão los que estarían os que viendo estariam vendo e ouvindo el tiempo y o sazón tempo e estação que estaríamos na viviendo qual estaríamos vivendo e as coisas que estariam acontecendo neste tempo e temporada, no qual nos correspondeu viver, y estas cosas no podían ser e essas coisas não podiam ser reveladas em outro tempo e estação, mas nesse tempo e estação. que las bendiciones Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para esse tempo y para esta sazón e para esta estação sean manifestadas seja manifestada em cada um de vocês, se converta em uma realidade y hasta el último e até o último dos eleitos seja chamado e juntado e sejamos todos transformados vayamos a la e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial, nombre eterno del Señor. no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muchas gracias por Muito obrigado por vossa amável atenção continúen pasando e continue passando una noche llena. uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Dios les bendiga. Deus abençoe a vocês e boa noite. E, Antes que se me olvide, antes que eu me esqueça, receba uma saudação do nosso amado irmão Miguel Bermude Marim, el cual no pudo o qual não pôde estar conosco aqui, tuvo que continuar porque teve que continuar Perú para o Peru, tenía compromiso. onde tinha compromissos. Porém, Vean ustedes, vejam, en el compromiso que él tenía no para compromisso que ele tinha para esses dias ali, no me incluyó para estos não me incluiu para esses primeiros dias, mas pude estar con ustedes acá. que eu pude estar com vocês aqui. Luego me encontraré E depois eu vou me encontrar com ele ali en el Perú. no Peru. Así es que Assim é que reciban recebam saludos de nuestro saudações do nosso irmão Miguel. y si ustedes tienen E se vocês têm saudações a eles, les llevaré saludos. levarei saudação de todos vocês também. Bueno, ya nos veremos Bom, já nos veremos prontito, muito em breve, ya sea en este cuerpo mortal, seja nesse corpo mortal en el cuerpo mortal que e no corpo mortal que você tem, ou en el nuevo cuerpo, em um novo corpo, el cual pronto o- vamos a recibir. no qual em breve vamos receber. Por isso, eu sempre digo, nós nos veremos novamente, Que nos estaremos porque estaremos nos vendo por toda a eternidade. Así es que Assim é que nos veremos nós nos veremos muito em breve, novamente. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e sigam em frente, seguindo a Cristo e servindo a Ele com toda a vossa alma, hasta que até que obtengamos obtenhamos tudo o que Ele prometeu para todos nós este tiempo. nesse tempo e nessa temporada. Bueno, Bom, que Dios le continúe que Deus continue abençoando vocês, a todos vocês, conosco, nuevamente novamente, y el reverendo o reverendo Franklin, Franklin Franklin, Franklin, Enrique, Henrique, y que Dios te bendiga, e que Deus te abençoe, Franklin, y también e também al reverendo Francisco, ao reverendo Francisco, y también e também todos los ministros a todos os ministros e a cada um e a todos vocês também, a cada um de vocês. Bom, que Deus continue abençoando vocês.